Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião de Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Registrando aqui a presença dos componentes dessa comissão, o vereador Jorge Andrade, a vereadora Mônica e o vereador Wilson. Registrar também a presença da técnica legislativa, a senhora Cacilda. E gostaria, iniciando essa reunião, de convidar a todos os vereadores presentes que compôs aqui o plenário. Deixa eu entregar para... Pode? Não, ele é suplente. Ele está num regimento, é foda. Ele vai explicar, Jorge, ele vai explicar. Então, hoje temos aqui a presença do senhor secretário de Saúde de Nossa Senhora de Itajubá, o senhor Nilo, juntamente com a sua assessora especial em saúde, a senhora Gorete, para falarmos do trabalho da Secretaria de Saúde. Então, para darmos início a essa reunião e ganharmos tempo, dirijo a palavra aí ao senhor secretário Nilo, para que comece, então, a reunião. Só um minutinho. Antes, a leitura das atas das reuniões anteriores. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da terceira reunião ordinária. Aos 25 dias, no mês de abril de 2017, às 14h20, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, os vereadores Kenner Maia, presidente, Mônica Cristina Vieira Chaves, relatora, e Jorge Andrade, membro, para a realização da terceira reunião ordinária. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Ao iniciar os trabalhos, o presidente solicitou a leitura da segunda ata da reunião ordinária, que foi aprovada pelos membros da comissão que se encontravam presentes, com ressalva de que fosse acrescentado o nome da vereadora Mônica Chaves em relação ao chamamento do responsável pela Secretaria de Saúde e o coordenador do CAP. O presidente explana que a reunião tem por objetivo tratar de assuntos pertinentes e a confecção de um cronograma para as próximas reuniões. Primeiramente, o presidente faz referência sobre a participação do senhor Alexander, que fez uma denúncia em relação à saúde nessa Casa Legislativa, ficando de protocolar e entregar documentos que comprovam essa denúncia, o que até o presente momento não foi realizado. Os membros da comissão decidiram que, a partir do momento que o documento fosse protocolado, seria dado um prazo para entrega do mesmo e, caso isso não ocorra, a denúncia é inválida e a comissão não dará prosseguimento ao assunto. Chegou-se à conclusão de que seria dado ao denunciante um prazo de 20 dias, com prorrogação de mais 10 dias. Com relação à participação da senhora Angélica, o presidente sugere à comissão que seja chamada a coordenadora do CAP, a enfermeira Eliane Quintiliano, para prestar declarações sobre as reclamações da senhora Angélica. A vereadora Mônica sugere que seja realizada a visita ao CAP, ao qual ficou marcado para dia 30 deste mês. O vereador Jorge sugere ainda que se faça visita ao UBS do bairro Estância. O presidente faz a leitura de um requerimento do vereador Jorge para que seja realizada uma audiência pública relacionada ao projeto de lei 4158 de 2017. O autor do mesmo declara que a realização da audiência tem por objetivo melhorar as propostas para o futuro projeto. Leitura do requerimento 129/2017, de autoria do vereador Ricardo Zambrana, para que seja convocada uma audiência pública para tratar do tema criança e adolescente no município de Itajubá, por meio dessa comissão. O presidente opina por convocar representantes do Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Conselho Municipal para uma reunião. O vereador Jorge declara estranhar a comissão em querer optar por reunião primeiramente.
A vereadora Mônica Chaves diz não ser contra a audiência pública, e sim que deva haver explanação do assunto para que se verifique a necessidade da mesma. Essa vereadora pede que o jurídico dessa Casa Legislativa participe da reunião para esclarecimento sobre a audiência pública. O presidente pede para o Luiz Gonzaga, diretor legislativo dessa casa, para participar da reunião juntamente com o jurídico para esclarecimento das dúvidas. Após discussão e esclarecimento das dúvidas e revisão da reunião em que foram apresentados os requerimentos, a comissão conclui pela realização das audiências em data que será decidida pela própria comissão. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e passa a fazer parte dessa ata, que vai por mim assinada e pelos membros da comissão presentes. Câmara Municipal de Itajubá, 25 de abril de 2017. Presidente. Desculpa, eu li. Eu marquei aqui ao contrário, tá? Presidente, vereador Kenner Maia, relatora Mônica Vieira e membro Jorge Andrade. Essa foi certa. Ok? Então, dando início então, à nossa reunião... Não, tem mais uma. Estou perguntando se está ok essa. Você tem que... Votar? Votar ela. A comissão. Tudo bem. Boa tarde, senhor presidente, pessoal presente, senhores vereadores. Só deixar registrado aí que ela vai acontecer porque a plenária aprovou. Com a aprovação da plenária que vai ser realizada a audiência no meados de julho. Por favor. É que ficou faltando esse adendo na discussão que nós tivemos, depois que o jurídico verificou. Certo, senhor presidente? Só para a gente conseguir dar andamento à reunião, senhora Cacilda, só para a gente conseguir dar andamento, pode colocar isso que ele referiu, que foi decidido em plenário, né, só não referindo o que vai acontecer no mês de julho, que isso é decisão da comissão. O pedido foi e teve o acordo da gente fazer depois, mas que está acontecendo devido à aprovação da plenária. Aqui está constando que vai ser na data que a comissão marcar. Isso, tá? Isso. Ok, Mônica? Ok? De acordo. Ok, pode falar. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 4ª reunião ordinária. Aos 2 dias do mês de maio de 2017, às 14h32, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, os vereadores Kenner Maia, Mônica Cristina Vieira Chaves e Jorge Andrade. A técnica legislativa, Cacilda Alves Costa, assessorou a reunião. O senhor presidente deu início à reunião, registrando a presença dos membros da comissão e das convidadas, Eliane Quintiliano de Carvalho, enfermeira do setor de epidemiologia, Luciene Alessandra da Silva, coordenadora da Vigilância em Saúde, Heloísa Cristina dos Santos Paiva, enfermeira do CAP DST AIDS, Ana Angélica Santos Marinho, cidadã e usuária do CAP. O presidente convida o vereador Ricardo Zambrana para participar da reunião. A pauta da reunião será a prestação de serviços sobre o funcionamento e gerenciamento do CAP devido às reclamações prestadas pela cidadã e usuária do CAP, Ana Angélica. As convidadas esclarecem as dúvidas e esclarecem os questionamentos levantados. O debate se prolongou até o final da reunião, com a participação de todos os presentes. O presidente deixou a palavra aberta para as considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivado nessa Casa Legislativa. E eu, Cacilda Alves Costa, técnica legislativa da Câmara Municipal de Itajubá, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelos membros da comissão presentes nessa reunião. Câmara Municipal de Itajubá, 8 de maio de 2017. Presidente, vereador Kenner Augusto Maia. Relatora, vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Membro, vereador Jorge Andrade. E eu, Cacilda Alves Costa, técnica legislativa. Vereador Jorge Andrade, alguma... Não, tudo certinho? Tranquilo, Mônica? Alguma observação? Boa tarde a todos. Os questionamentos que foram feitos para as convidadas que estavam aqui, eu não vi nenhum na ata sobre o carro do CAPES, sobre o atendimento do CAPES. É que geralmente a gente não coloca na ata, porque a ata é gravada em áudio, entendeu? Então, isso aqui é mesmo só para explanar qual é a pauta. Alguns a gente coloca, mas geralmente é só a pauta. Agora,
Se quiser que coloque, eu coloco, não tem problema não. Ô, Mônica, o senhor Luiz acabou de afirmar que é tudo registrado em CD, É, né? E o CD é tudo acompanha em a ata. áudio. Então tá, muito obrigada. Aprovado. Ok, então, dando início, agora passo a palavra, então, ao secretário de Saúde, senhor Nilo. Boa tarde, cumprimento o presidente Kenner Maia e os membros da mesa, vereador Jorge Andrade, vereadora Mônica Chaves e o vereador Wilson, né? E cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. É uma primeira oportunidade, né, que a gente está tendo da nossa parte lá, digamos, regimental, né, uma vez que o TCU ele exige que o secretário da Saúde faça apresentações quadrimestrais. Então, a gente procurou o presidente, o vereador Kenner, para que fosse marcada uma data, né? E, na verdade, como nós estamos em 2017, inclusive como foi o convite para os senhores, seria o primeiro quadrimestre de 2017. Porém, esse quadrimestre terminou há 9 dias. E esse relatório a gente coloca lá pela secretaria, no CIOPS, bimestralmente. Então, foi colocado o primeiro bimestre e o segundo bimestre. A gente tem um prazo do CIOPS federal até 31 de maio. Então, como também eu participei durante 26 dias da última gestão, né, no mês de dezembro, nós informamos ao presidente Kenner que, na verdade, também para ficar correto, uma vez que não vinha sendo apresentados esses quadrimestrais, nós vamos apresentar o relatório de gestão de 2016. Então, esse relatório de gestão de 2016, né, mostra o que está registrado e aprovado pelo Conselho Municipal. E está também no site do Ministério, né? Inclusive, nós vamos usar, né, o próprio site para estar pegando os dados que foram colocados no relatório. Então, a gente vai se ater, nesse primeiro momento, às informações de 2016 constantes nesse relatório. Como até dia 31 a gente entrega o relatório quadrimestral, primeiro aí da nossa gestão, em seguida, isso já está, foi falado com o presidente, a gente vai aprovar pelo Conselho Municipal de Saúde e, em seguida, a gente marca para estar apresentando aqui, provavelmente em junho, né? Então, esse é um compromisso nosso, apresentar todos os quadrimestrais. Mas hoje, até para que a gente tenha um fechamento de 2016, a gente vai apresentar o relatório anual de gestão de 2016. Gostaria de registrar a presença, né, da nossa equipe lá da Secretaria de Saúde. Então, a gente tem os representantes da contabilidade, da atenção primária, da vigilância em saúde, da parte de medicamentos, regulação, a parte administrativa. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém. Isso. Então, boa parte, né, dos técnicos, dos coordenadores e diretores estão aqui presentes para qualquer dúvida, uma vez que nós vamos falar especificamente de 2016. Né? E a partir, acredito que em junho, estaremos nessa casa para apresentar 2017. Né? Acredito também que vai ser um grande prazer. A gente acredita que as minhas visitas, né, aqui serão constantes, embora não, já que a gente já tem marcado para o dia 23 nessa comissão para falar de pronto-socorro, né, em que foram convidados o diretor do hospital, da Santa Casa e eu como gestor. Nós estaremos aqui, maior prazer. Né? Não vamos de forma alguma nos furtar a essa oportunidade de uma discussão ampla, para que a gente possa melhorar os nossos serviços, porque esse é o nosso interesse da Secretaria, isso eu posso garantir. Tá? Da nossa parte, a gente garante, e discutindo nessa casa, a gente tem certeza que também o resultado vai ser o engrandecimento. Bom, então, gostaria, né, de
de passar a palavra para a Gorete, que vai dar os dados, né, do relatório anual de gestão. E, em seguida, a gente está aberto aos questionamentos da mesa. Boa tarde a todos. Em nome do presidente, eu cumprimento todos os vereadores dessa nobre casa, aos funcionários da Secretaria de Saúde, que são coparticipantes da elaboração do nosso relatório, que estão no dia a dia, e aos demais presentes. Então, nós estaremos apresentando o relatório anual de gestão de 2016, que ele é uma obrigação do município, e nós trouxemos até para apresentação, mas parece que está com um problema no circuito interno aí da Câmara, para que seria interessante que fosse acompanhado. Nós trouxemos 3 cópias do relatório para a comissão e estaríamos dispostos aqui, porque eu estou aqui com o relatório no site do Ministério, para a sequência, né? Aí a Câmara parece que vai disponibilizar no e-mail de vocês o relatório, porque seria ideal que fossem acompanhando o relatório na medida que a gente fosse fazendo as explanações, né? Mas eu vou ser o mais aberta possível. Se tiver algum questionamento, a gente vai poder, se tiver no alcance, responder. Se não tiver condição de responder, os técnicos estão aqui e podem complementar a minha fala. Tá ok? O relatório anual de gestão ele é baseado no Plano Municipal de Saúde, que ele é feito a cada 4 anos. Né? Esse aqui termina esse ano, 2017, e esse ano nós vamos elaborar o novo plano, e dentro do Plano Municipal de Saúde estão todas as ações, sai o relatório e sai o plano plurianual. Nós temos a obrigação de entregar esse relatório até o final de março de cada ano, é o ano anterior ao relatório. E os quadrimestrais, que assim que a gente termina o quadrimestre, lança no CIOPS. O que é o CIOPS? É o Sistema de Informação Orçamentária das Políticas Públicas de Saúde. Ela é de conhecimento a nível de Brasil. Qualquer um que quiser acessar hoje, com o código do IBGE de Itajubá 313240, você tem as informações de saúde do município, assim como do Brasil todo. Então, nós terminamos o ano de 2016 com o relatório, apresentamos em reunião de conselho, ele foi enviado em março para o conselho fez algumas considerações após análise, devolveu para o município para que ele fizesse as correções e inserisse mais considerações que eles acharam que eram pertinentes ao relatório. E depois, no dia 24, esse relatório foi aprovado. Ele já está no site do Ministério da Saúde, né, no portal do Ministério da Saúde, quando você entra numa ferramenta chamada SARG-SUS, desde 2012, Itajubá vem fazendo o relatório dentro daquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde. O relatório é dividido em várias partes. Ele tem uma parte de identificação do município quanto ao nome de gestor, nome de conselho, as informações iniciais. Depois ele tem a parte de demografia e profissionais da saúde. Por quê? Hoje todo e qualquer profissional da saúde, da área pública ou da área privada, toda e qualquer clínica, estabelecimento de saúde que tem os profissionais, eles têm que ser cadastrados num ícone chamado CNES, que é Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, toda vez que eu tenho uma mudança de um profissional, ele é inserido em uma instituição, ou ele é retirado dessa instituição e migra para uma outra, eu tenho que alimentar esse cadastro. E aí eu sei, então, a fotografia do município quanto aos profissionais de saúde em todas as suas especificações. Veterinários, biólogos, enfermeiras, médicos e assim, toda a categoria da área da saúde é colocada lá. Essa é a primeira parte de demografia, que tem a informação do município, e essa parte dos profissionais e estabelecimentos de saúde enquanto a caracterização jurídica, a gerência jurídica, se é privado, se é público. Depois ele entra na parte de programação anual de saúde. A programação anual de saúde, ela é feita baseada em algumas pactuações que o município tem que fazer junto ao Ministério e junto ao Estado. Esses indicadores são indicadores de saúde relacionados em todas as áreas. Atenção primária e vigilância em saúde. Lembrando que a vigilância em saúde ela é dividida em 3 categorias: ambiental, epidemiológica e a sanitária. Então, essa parte também ela é colocada. Então, nós temos todos aqueles indicadores que o município pactuou com metas. E como são feitas essas metas?
Essas metas são baseadas em séries históricas que estão no DataSUS, de toda a produção que o município executa e que é lançada nos sistemas do Ministério da Saúde, que é o DataSUS. E de lá sai a meta que o município tem que cumprir. O gestor, ele é chamado para fazer essa pactuação e ele pode diminuir ou acrescer a essa meta. Diminuir só se ele não conseguir, anos subsequentes, cumprir a meta. Caso ele venha numa análise de série histórica que ele está cumprindo a meta, ele tem que manter aquela meta daquele ano ou procurar aumentar. Algumas metas a gente aumenta, que é importante aumentar, outras a ideia é diminuir. Por exemplo, parto normal, eu tenho que diminuir, eu tenho que diminuir a meta de cesárea, aumentar, e alguns são de forma diferente. E depois ele entra na terceira parte final, que é a parte do orçamento, da política financeira e orçamentária, que ali o relatório ele é inteirinho tirado do CIOPS. Então, hoje, se o município não alimenta o sistema de informação orçamentária de política pública, a prefeitura, como um todo município, ele pode ter cortado todo e qualquer convênio que ele tem para o município em todas as áreas, não é só saúde. Então, ele é alimentado bimestralmente e depois a gente fecha o quadrimestre e a gente tem que apresentar esse relatório quadrimestral para o Conselho e para a Câmara dos Vereadores. Então, a informação que tem ali orçamentária são de análises feitas que são tiradas do próprio CIOPS. Nós terminamos já o segundo bimestre, como o Nilo falou, terminou o segundo bimestre. As informações estão na contabilidade, a contabilidade fecha o sistema e foi aberto já segunda-feira para que nós alimentemos o CIOPS. Então, nós estamos aguardando o retorno da contabilidade para a gente poder colocar o segundo bimestre. A Michele já terminou o primeiro, está aí no segundo bimestre, né? Está indo para o último, para a gente poder estar vindo apresentar para vocês o primeiro quadrimestre de 2017. Tá? Então, o relatório, como eu disse para vocês, fora essa parte que tem de informações, eu acho que, em termos de população, o relatório ele trabalha com informações do IBGE, e a última informação do IBGE é de 2012, e hoje a gente tem uma população de 96.523 habitantes em Itajubá. Então, você vê que o IBGE ele está defasado em relação à população. Em relação aos outros anos, nós não mudamos muito em termos de população branca, parda, indígena. Houve uma diferença pequena da parda, o ano passado estava um pouquinho maior. A gente acha que é algum problema do próprio cadastro que foi feito, mas nós não tivemos muitas mudanças quanto a isso. Seria interessante se vocês estiverem seguindo, para poder entender o que eu estou falando. Então, a população estimada no ano de 2016, para o relatório, segundo a fonte do IBGE, está de 91.643. Então, a gente já fez uma ponderação quanto a isso, porque esse ano é 96.523, o ano passado era 96.054, já está diferente aqui, defasado, né, com o IBGE nos dá. População branca é a população maior, em termos de 77,77%. A população aqui considerada preta, 4,49%, é essa minha informação que coloca no relatório. Amarela, 0,35%, 334 pessoas. Parda, 16.745 pessoas, em torno de 17,35%. Indígena, aparece em Itajubá, 41%, que é 0,4%. Eu desconheço essa população considerada indígena em Itajubá, foi um questionamento que a gente fez também. É o erro que o sistema coloca. Na nossa região, na nossa Macrosul, nós temos população indígena na região de Caldas, o único município que tem uma população que ela é considerada e acompanhada, que é Caldas. Bom, quanto à população, à pirâmide populacional, é muito importante, é legal ver o gráfico aqui, porque ele mostra que a maior população de Itajubá está entre a faixa com a idade de 20 e 29. Isso mostra uma característica do nosso município quanto ao polo universitário, né? Então, nós temos hoje um impacto grande o polo universitário na nossa cidade, com números de faculdades, e tem uma população considerada, a maior população que a gente tem. Mas a gente percebe, ao longo dos anos, que a gente vem elaborando o relatório, que nós não temos muita mudança na pirâmide populacional, não.
E a gente enfatiza aqui, que é uma coisa que nós temos que trabalhar muito, a parte da terceira idade, porque nós temos hoje uma população considerada da melhor idade, né? E nós temos que melhorar cada vez mais as políticas públicas para a melhor idade, como essa é considerada, porque nós temos uma parte bem significativa. E Itajubá não é diferente quanto às demais cidades, quanto à infância, às crianças. A gente teve uma diminuição nessa faixa etária populacional, né? E era maior em anos anteriores, até 2010 ela vinha diminuindo, mas não de forma considerada, mas a gente vê que eu falo que a parte produtiva do município e a jovem, que é ligada à educação, ela é a maior faixa populacional, e a idosa também, porque nós temos hoje 5 pessoas com 100 anos ou mais no município. Nós estamos até procurando identificar quem são essas pessoas no município. Itajubá tem 5 pessoas e são mulheres, com 100 anos ou mais, segundo o IBGE. Então, nós fizemos essas considerações que estão aqui na análise em relação à faixa etária, e a gente verifica também que quando eu tenho que cada vez mais melhorar a política pública voltada ao idoso, eu entendo que eu também tenho um gasto maior com essa população. Mas para que eu não tenha um gasto maior com essa população, a gente faz uma análise bem crítica mesmo, que nós temos que melhorar cada vez mais a atenção primária para que eu tenha um envelhecimento com qualidade. Né? Porque eu tenho que pensar em saúde de uma forma holística, em todos os aspectos. Então, nós temos que, primeiro, a gente fez uma análise aqui de trabalhar menos de forma fragmentada, trabalhar mais com as redes assistenciais e trabalhar de forma integrada entre as secretarias, principalmente educação, saúde e assistente social. Todos nós temos que trabalhar de forma integrada, mas essas 3 secretarias, elas têm que trabalhar de forma cada vez mais unida, porque as políticas elas estão ligadas e inseridas umas às outras. Né? Eu não posso pensar em saúde só na forma curativa, mas eu tenho que pensar no lazer, eu tenho que pensar na parte financeira, eu tenho que pensar que aquele idoso que ele precisa ter um atendimento adequado. Então, esse relatório serve para a gente sentar e trabalhar mais de forma integrada as políticas do município como um todo. É isso que a gente colocou aqui. E é importante a gente salientar que Itajubá, com essa pirâmide populacional que ela apresenta, ela mostra, o que ela mostra para nós também? Que ela tem uma cidade que tem qualidade de vida, que ela está com IDH próximo de 1, que está com IDH de 0,7708, 0,77, aliás, que seria 0,78. Isso mostra que é uma cidade que tem uma qualidade de vida que ela é considerada, porque o IDH ele é esse indicador de desenvolvimento humano, quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida da população, quanto mais próximo de 0, pior. Então, hoje, Itajubá está na frente de Poços, de Lavras e de Varginha, em termos de IDH. Então, isso cada vez mostra a nossa responsabilidade de estarmos à frente das políticas públicas como um todo, de trabalhar para que, se eu tenho uma população como eu tenho aqui, eu tenho que melhorar cada vez mais a minha forma de trabalho para essa população. Então, o relatório que vai ser enviado para vocês vão ver que eles têm toda essa informação e essa justificativa que a gente fez. Tá? Aí depois, a segunda parte, falando ainda em demografia e população, ela aparece com 2 planilhas, que é a de mortalidade e é a de morbidade. Tá? Ela é toda baseada no Código de Identificação de Doenças, o CID-10, que é o código que a gente usa para poder ter essas denominações. Então, tem os capítulos de todas as principais doenças e tem aquelas ligadas a Itajubá. E desde 2012, a gente verifica que tanto a mortalidade quanto a morbidade, a principal causa das mortes de Itajubá está ligada ao aparelho circulatório, seguido do aparelho respiratório e da neoplasias, que são os cânceres. Às vezes há uma certa mudança de patamar entre a neoplasia e a respiratória. 2015, a neoplasia estava em segundo, 2016 ela passou para terceiro e as doenças do aparelho respiratório passaram para segundo lugar. Então, é a causa mortes principal. Quando a gente avalia esse relatório e vai por faixa etária, você verifica que muito dessas doenças estão em faixas etárias consideradas
60 anos ou mais, mas eu percebi que teve um decrescente na faixa etária de 50 a 60 anos. Isso, a gente tem que tomar muito cuidado com as DANTs, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que estão ligadas à diabetes, à hipertensão, e essas doenças crônicas e algumas DPOCs, e essas doenças, elas são passíveis de serem preveníveis. Isso mostra que nós temos que trabalhar cada vez mais a promoção e a prevenção da saúde. Nós ainda estamos com uma saúde muito ligada, no meu entendimento, para o lado curativo. E nós temos cada vez mais, e o governo tem trabalhando isso, de trabalhar para que nós tenhamos mais o cuidado antes que se adoeça. Isso é fundamental, que são as políticas de ação e promoção à saúde. E o governo está cada vez mais entendendo isso, tanto que nós entramos agora com as PICs, que são as ações de promoção, né, as ações complementares do SUS. Hoje a gente tem a auriculoterapia em Itajubá e tem outras políticas e outras ações de promoção e prevenção que são colocadas para que a gente tenha mais prevenção e promoção. Né? Tem hoje a meditação, a auriculoterapia, tem o reiki, tem a homeopatia, então tem N outras, né? A farmácia verde, que nós temos que buscar esses programas, essas ações para o município, para que a gente consiga trabalhar melhor a promoção e a prevenção. Né? Com isso eu vou ter menos gastos de remédio, eu vou ter menos depressão no município, eu vou ter uma população realmente mais saudável, trabalhando a saúde como um todo. Né? O mais importante do que ter o medicamento é importante eu ter uma pessoa que não precise dele e que ela tenha uma qualidade de vida. E nós somos responsáveis por isso. O gráfico que está aqui no relatório, ele mostra bem para vocês, que vocês vão ver. Então, tem uma planilha e tem um gráfico que dá para colocar, que dá para ver. Aí você vê a interação da morbidade com a mortalidade. Né? A morbidade são as internações, né, que muitas levam à morte. Né? E nas internações o gráfico não muda. O que chama atenção, às vezes, para Itajubá é o capítulo 10, que são o caso das causas externas. Itajubá ainda tem um alto índice de acidentes automobilísticos e principalmente com motocicletas. E isso é um custo grande para o município, são grandes internações que são feitas e o gasto é muito grande. Então, é o que eu falo da integração, esse relatório serve para todas as secretarias, para uma análise do que eu tenho que fazer em termos de política pública quanto a trânsito, quanto a defesa social, quanto a álcool e drogas, como que eu tenho que trabalhar de forma para que eu diminua, porque eu diminuindo o impacto da internação, a morte pode ser mais evitável, mas também eu tenho menos gastos. Isso é muito importante e melhora a qualidade de vida do cidadão. Então, a gente fez uma análise aqui grande e vocês vão perceber no relatório que tem algo que a gente sempre questionou, quanto nas reuniões que a gente vai a nível de secretaria, é que a gravidez, o parto e o puerpério, ele é considerado, você vê que a taxa está bem grande no gráfico. Como é uma internação, e uma internação tem uma AIH, que é a autorização de internação hospitalar, ela está no gráfico de morbidade. No meu entendimento, não deveria estar, ou estar de uma forma diferente, porque a gente sempre explica isso, né? Mas eu interno no hospital para fazer o parto, para ter meu bebê, então você vê que tem aqui no gráfico, você vai perceber, mas por que está aqui? Porque ela, como gera uma AIH, ela tem que estar na internação mesmo. Tá? Então, o que a gente coloca aqui, que ela não é diferente da mortalidade, né? E as doenças do aparelho circulatório, elas são preveníveis, e nós precisamos cada vez mais trabalhar. Esse relatório, ele foi feito a várias mãos, eu fico na coordenação do mesmo, e a gente já sentou com a atenção primária, para a gente poder fazer a programação e colocar ações que melhorem cada vez mais a promoção da saúde quanto a isso. Quanto ao tipo de gestão, que é uma parte que aparece sobre a rede física, que eu falei que aparece natureza jurídica e tudo mais, a gente vê no gráfico aqui que hoje nós somos comando único. Com a gestão plena, nós tornamos comando único do SUS, então não passo pela gestão, porque antes nós éramos gestão estadual, ou seja, os recursos do Ministério passavam para o Estado, do Estado para o município. Ao tornarmos pleno, que foi um grande ganho na gestão até do nobre vereador Ricardo Zambrana, foi um desafio muito grande e uma conquista muito grande para o município,
nós tornamos pleno. E então hoje é comando único, porque todos, por ser gestão plena, não somos mais gestão estadual. Tá? Então aqui tem toda uma explicação. Onde eu fui buscar a explicação para todos esses profissionais que colocam aqui? Eu fui no CNES, no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Então aqui eu fui no CNES para entender cada denominação que está colocada aqui. Tá? Para a gente poder ter essa explicação sobre essas denominações. Tá? Isso é muito importante porque é baseado no CNES. Por isso que o CNES é uma ferramenta e hoje a gente tem uma funcionária específica para isso. Todo mês ela tem que estar, praticamente todo dia, porque cada vez que tira um profissional de uma unidade, coloca na outra, cada vez que migra, chega uma clínica aqui, privada, ou dentro de um hospital, se muda um profissional, tem que mudar na categoria do CNES. Ok? E também dos profissionais do SUS, a fonte está lá, o CNES, tem uma explicação bem detalhada de pessoa jurídica, pessoa física, contrato verbal, contrato temporário por tempo determinado, quem é seletista, estatutário. Então, tem toda essa explicação, toda baseada no CNES. Tá? E aí a gente entra na programação anual de saúde e pactuação de saúde. Nós já fizemos o ano passado, e o governo, é um erro muito grande do governo, porque eu entendo que essa pactuação do ano que você vai trabalhar tem que ser feita entre janeiro e fevereiro, certo? Até justifica março, porque o DataSUS, ele sempre, você manda os dados, ele demora 2, 3, até 3 meses para ele lançar os dados, porque são 5 mil e poucos municípios alimentando o mesmo sistema, então sempre a produção aparece depois de alguns meses. Né? Então, o ano passado, a pactuação de 2016, para surpresa, foi feita em outubro. Nós já estávamos praticamente terminando o ano quando o secretário foi chamado para fazer a pactuação de 2016. Esse ano nós já estivemos lá em Pouso Alegre, junto à Superintendência Regional de Saúde, que é a que representa o Estado na região, e fizemos a pactuação de 2017. Então, tem a meta e aparece o resultado. Né? E aí, como você vai justificar os resultados que aparecem, alguns estão errados, outros aí a gente tem os bancos de dados do município que a gente justifica para poder estar corrigindo os dados do DataSUS. E algumas vezes esses dados são errados até por lançamentos errados do próprio município, que a gente tem tomado cuidado cada vez mais de buscar capacitação, porque a informação ela é muito importante. E, às vezes, uma informação que vem errado de um agente comunitário de saúde pode impactar num dado que o município pode perder com ele. Então, é muito importante entender que todos no sistema têm uma responsabilidade em cada dado que é apresentado. Ok? O primeiro indicador, essa é a parte que eu acho que cabe um pouco mais de explanação. O primeiro indicador colocado aqui é a cobertura do acompanhamento da condicionalidade do programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, ele é alimentado pela assistente social e com a Secretaria Municipal de Saúde. Ele é um programa, eu vejo, cheio de falhas, equivocado, e a gestão principal dele está dentro da assistente social, o que eu discordo. Ou ele tem que ser 100% saúde para eu ter a total administração dele, ou ele teria que estar da assistente social. Porque tem alguns dados que a gente questiona junto à assistente social que não tem resposta. E isso é um fator que implica num problema grave. Nós vimos com grande dificuldade, com baixo cumprimento desse indicador, mas já que ele está na saúde e ele é dessa forma, nós temos que correr atrás. E foi um ganho para o município colocar uma enfermeira, que ficou por conta de administrar esse programa. Ele está ligado ao peso, à medida, ao acompanhamento da mãe daquela criança, com carteira de vacina e tudo mais. Mas a gente vê negligência, eu digo, de ambas as partes. Às vezes, do profissional que não atenta numa busca ativa daquela mãe, mas principalmente da família que não acompanha como deveria. E a gente vê situações que a gente levantou e levou para a assistente social, foi um trabalho grande o ano passado, de situações de pessoas que apresentam que a gente tem que visitar e que nem moram no bairro, nem existem no município. Então, aí é o tamanho da dificuldade quando eu não tenho o domínio total desse indicador somente com a saúde. Mas a meta era 95% de acompanhamento e nós cumprimos 90%. Só que a atenção primária trabalha com essa meta no PEMAC e na saúde em casa com 85%. Então, aí já é um questionamento.
se a mesma saúde tem na atenção primária acompanhamento de 85, né, Paula? Por que aqui me colocou 95? E é um indicador, como eu disse para vocês, que eu não tenho total domínio sobre ele. No relatório, a gente colocou a planilha para mostrar o acompanhamento, mas foi o melhor número que nós conseguimos até agora, foi desse ano, com essa organização. Os dados vêm das unidades, mas nós temos uma referência que ficou por conta de estar compilando esses dados, acompanhando as unidades, indo atrás de funcionários que às vezes demoram para mandar os indicadores para a gente. Um outro indicador que a gente estava em 2016 é em relação à exodontia, que é a retirada de dentes, né? Esse é um indicador que a gente vem com dificuldade de cumprimento no município, na parte de saúde bucal. E foi um impacto muito grande quando a gente foi buscar o porquê desse indicador, a gente vem melhorando, é que nós, através do presídio, quando nós temos um ambulatório lá e nós estamos buscando um convênio com o Ministério, que é o PNAIPS, da Política Nacional de Atendimento aos Privados de Liberdade, nós estamos buscando esse credenciamento, ainda não temos, mas nós temos profissionais trabalhando lá. E quando a profissional dentista que está lá, muito competente, por sinal, entrou, ela encontrou uma situação muito precária dos presos, né? E porque a gente tem um consumo, o crack, as drogas, eles fazem uma devassa muito grande no organismo como um todo, mas na parte bucal ela é bem complicada. Então a gente não conseguimos cumprir esse indicador. E também uma informação errada pelos próprios, na colocação da ficha, havia uma colocação errada quanto ao tratamento endodôntico de molares, que a informação estava sendo colocada de forma errada e, com isso, nosso indicador ficou cada vez mais prejudicado. Tá? Então, esse indicador tem toda uma memória de... Eu queria só entender e explicar assim. Esses indicadores, eles têm um caderno em que tem todas as fórmulas. Então, o que a gente fez com a gestão à vista? Nós passamos todos esses indicadores, nos reunimos com todas as enfermeiras coordenadoras e com as coordenadoras do programa como um todo, e apresentamos cada indicador com a sua respectiva fórmula. Por quê? Eu tenho que fragmentar o indicador total em todas as unidades para que cada um saiba a sua realidade. É muito importante a enfermeira saber quantas gestantes ela tem na microárea dela, e fazer busca ativa, e acompanhar quantos idosos e tudo mais. Então, para que ela saiba o número total, não adianta eu ter um pacto e só no final eu procurar onde está a minha falha, quando eu não cumpro. Eu tenho que fazer esse acompanhamento mês a mês, e aí a gente passou o caderno com o indicador e qual é a fórmula de cálculo para que ela faça esse acompanhamento da unidade dela, respectiva dela, que é aqueles quadros que estão na gestão à vista. Isso foi um ganho muito grande da gestão no ano de 2016 e a gente melhorou alguns indicadores devido a isso. Precisamos melhorar cada vez mais, né? A gente está cada vez mais pegando firme com as enfermeiras para que ela faça esse acompanhamento. Porque eu tenho que chegar numa unidade e perguntar quantas gestantes eu tenho, ela tem que saber. Quantas estão acompanhando? Ela precisa saber. A equipe tem que entender esse profissionalismo que ela tem que ter, porque impacta na gestão e no resultado do município. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo de colocar o planejamento estratégico. Porque hoje a enfermeira, ela deixou de ser assistencialista, ela tem um lado administrativo muito grande. Isso tem o seu lado que é bom, mas tem o seu lado ruim da não assistência. A gente tem que deixar bem claro. Então, nós estamos na busca de colocar os administrativos para que ela sobre mais tempo para que ela possa estar fazendo também a parte da assistência. Então, a gente está mostrando agora os resultados na próxima reunião com elas, para elas entenderem que quando uma unidade não cumpre um indicador, ela cria um impacto no município. E isso gera perda para o município, inclusive de valores, porque os indicadores, a partir de agora, vão começar a ser monitorados com corte de recurso. Já tem alguns programas que, se você cumpre 100%, você tem o recurso 100%, se você não os tem, mediante aquilo que você não cumpre, você tem diminuição de recurso. E numa crise como a gente está, perder recurso, 10 centavos para mim é dinheiro em saúde. É muito, muito claro estar falando aqui. Tá? Tem alguns indicadores que vocês vão ver na programação que não tem nenhuma informação. Por quê? Não cabe ao município, pelo seu tamanho, pelo seu porte, pela característica de saúde que ele tem, esse indicador. Então, são para cidades maiores. Um indicador que eu tenho muito orgulho de falar aqui, porque foi uma dificuldade que a gente achou desde 2013, e o secretário que está aqui, doutor Ricardo Zambrana, sabe, e foi um ganho grande,
foi o citopatológico. O citopatológico a gente não conseguia cumprir de forma nenhuma. E nós conseguimos, com essa busca ativa, o quadro que a gente colocou de gestão à vista, nós cumprimos o citopatológico, que é a prevenção do câncer do colo do útero. O Dr. Kenny também pode falar muito bem sobre isso, que é o exame preventivo que a gente fala. Então, Itajubá, na memória de cálculo que tem do programa era 0,54, nós fizemos 0,57. Tá? Lembrando que o resultado, ele vem direto, quando a gente vai pactuar, vem direto do Ministério, não sou eu que coloco o resultado, não é o município que coloca, não tem como fazer isso. Tá? Mamografia também, na faixa etária preconizada, o indicador, a meta era 0,36, nós fizemos 0,40. Também foi um indicador que a gente conseguiu cumprir, que também, né, o câncer de mama é um problema sério, então são 2 indicadores que o município conseguiu cumprir. Mas uma coisa que nos deixou preocupada é quanto à proporção de parto normal do SUS e na saúde suplementar. O ano retrasado nós conseguimos cumprir o indicador, o ano passado nós não conseguimos cumprir o indicador de parto normal. Nós tivemos um problema com a Santa Casa, quando ela teve aquele problema com a maternidade, e aí a gente ficou com o hospital escola, mas eu vejo que o problema desse indicador é um trabalho que tem que ser feito com os médicos todos, e a gente já vem discutindo isso, porque o médico é aquele que tem que, junto com o CIS pré-natal nas unidades, estar ligado e colocar para a gestância importante do parto normal. E a política pública do Ministério hoje, a gestante ela tem direito a ter um acompanhante no quarto, ela tem o direito a ter aquele familiar, o esposo ou um familiar perto dela, para dar esse suporte. E essa realidade na Macrosul, alguns municípios do tamanho de Itajubá também não cumpriram, é uma realidade nacional, o índice de cesárea ser maior que o de parto normal. E a Rede Cegonha é um programa que está sendo feito em que vai mexer, como eu disse para vocês, no bolso dos hospitais. Os 2 prestadores nossos, Santa Casa e Hospital, foram, principalmente o hospital, entrou na Rede Cegonha, e eles vão ter indicadores a serem cumpridos, e nessa taxa de parto normal, eles vão ter que fazer uma redução 10% a cada ano, e se não cumprir, vai perder o recurso. É um recurso que vem extra, que tem um valor significativo para toda e qualquer instituição, e que os 2 prestadores pactuaram para poder estar cumprindo esse indicador e nós voltarmos a ter um índice de parto normal maior que o cesáreo. A meta era 35, nós cumprimos 29,38. Cobertura de centro de psicossocial CAPES, nós tínhamos para credenciar o nosso CAPES, nós não conseguimos, e vai ficar para esse ano, e a gente fez a justificativa da dificuldade de credenciamento, aspectos administrativos da própria prefeitura e também do Ministério. Ressaltando aqui que nós temos alguns projetos que estão no Ministério que não foram ainda autorizados por falta de recurso do próprio Ministério. Óbitos maternos investigados, a gente pactuou que todo óbito teria que ser investigado, é um trabalho muito bacana feito pela equipe de epidemiologia, que todo óbito ele tem que ser investigado, ver a causa morte, eles fazem todo um levantamento a nível de hospitalar, familiar, e nós tivemos os óbitos investigados. Mulheres de idade fértil, também óbito de idade fértil, 100% investigado. Taxa de mortalidade infantil. A nossa taxa de mortalidade infantil, nós pactuamos 8 e nós tivemos 9, um índice. É bom isso? Não. Acho interessante essa política de trabalho da criança, porque nós temos que melhorar cada vez mais esse trabalho para diminuir a mortalidade infantil no município. Nós já tivemos, no passado, aí, um problema seríssimo no município, melhoramos, e nós precisamos retomar esse trabalho de uma forma bem intensa, envolvendo todas as secretarias relacionadas mesmo à criança, para que nós possamos cada vez mais diminuir esse indicador. Casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Nós tivemos 3 casos, né? O Brasil passou por uma epidemia aí, que a gente teve nos meios de comunicação a volta da sífilis de uma forma muito ruim, e o município nosso não ficou diferente, e no plano de ação ligado ao CAPES e ao setor de vigilância em saúde, a gente vem trabalhando de uma forma mais junta com eles para que a gente diminua essa taxa, essa doença que é muito ruim, né? É importante também falar que teve, acho que 2 casos são moradoras de rua,
que nós tivemos dificuldade de acompanhamento do parto, do cis-pré-natal delas. Isso é um fator que nós temos que pensar numa política voltada para os moradores de rua, que é um projeto que a gente tem. A gente já conversou com o Dr. Kenner, o Marcelo Kraus, quando esteve lá. A gente conversou sobre a importância de ter o consultório de rua, esse projeto no município, para trabalhar essa população de moradores de rua, que a assistência para elas fica um pouco mais debilitada e deficiente. Taxa de mortalidade prematura, esse indicador mostra o trabalho da atenção primária, que, embora com muitas deficiências, embora tenhamos muito ainda que melhorar, e a atenção primária é a porta de entrada do SUS, é onde nós temos que focar realmente a nossa atenção de uma forma cada vez mais intensificada. Esse indicador, a gente tinha muita dificuldade no cumprimento dele. Ela é taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos, pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, que é a doenças do aparelho circulatório, o câncer, a diabetes e as doenças respiratórias crônicas. Nós tínhamos pactuado, a meta era 131, nós tivemos como resultado 118. Apesar de nós termos como índice de a mortalidade e a morbidade sendo o ranking circulatório, respiratório e neoplasia, nós estamos diminuindo esse número de internação. Esse indicador mostra que o município vem trabalhando de promoção e prevenção, precisa ser mais intensificado, eu repito, mas tem se trabalhado para melhorar, e esse indicador é o que mostra isso. Proporção de vacinas do calendário básico. Esse indicador a gente não cumpriu no ano de 2016, porque ele é um conjunto de 9 vacinas, e nós não cumprimos 2 vacinas, que é a VIP, a terceira dose, e FA, Paula, febre amarela, isso mesmo. Nós não conseguimos cumprir esses 2, e é o conjunto inteiro. Então, se eu não cumpro as 9, eu não cumpri o indicador. Quais foram os problemas levantados aqui? É deficiência da própria atenção primária e da secretaria como um todo. Por quê? Porque hoje o PNI, o Programa Nacional de Imunização, ele é todo digitalizado, ele está todo hoje num sistema. Isso é para facilitar, porque a gente tem uma grande dificuldade hoje com a imunização, principalmente os adultos. Se você perguntar para os senhores aqui presentes, quem tem carteirinha de vacina e ela está no bolso ou na carteira e ela está atualizada, eu não sei se todos terão. O adulto tem uma dificuldade na vacina. Ele não dá essa atenção. Quando tem um surto, quando tem alguma epidemia, ele se preocupa com a vacina. Por exemplo, a gripe. O ano retrasado, nós não conseguimos, era uma dificuldade para a gente bater o indicador, era para conseguir, assim, trabalhava 1, 2 meses direto com o indicador da gripe. Teve aquele problema em São Paulo, o ano passado, foi uma loucura a vacina da gripe. Batemos na primeira semana a meta. Não sei se vocês viram ontem os telejornais, o Brasil já está com dificuldade de gripe, de cumprir a meta que ela é estipulada ao longo do mês. Nós já estamos com dificuldade de novo de atingir a meta. Dia 13 é o dia D, nós vamos estar em todas as unidades, o dia inteiro vacinando. Eu espero que Itajubá dê a resposta positiva que ela deu. Então, a febre amarela é uma outra, porque ela é uma vacina de rotina. Eu tenho que tomá-la de 10 em 10 anos. Então, se eu não conseguir cumprir, tem 2 aspectos. Com essa digitalização, algumas unidades estavam com dificuldade para poder fazer essa digitalização. Estava acostumada no bendito caderninho, anotar, então foi feita uma determinação que pode ter o caderno, mas tem que gastar o tempo necessário diante da tela no computador e fazer a digitalização, porque ela se faz necessária, porque aí eu crio um banco nacional com o cadastro de todo mundo. Se eu chegar com o cartão do SUS, da Mônica, se ela estiver no Pará, ela tem que digitar o cartão do SUS e ela tem que ter o histórico de vacina da Mônica para a gente não ter esses problemas, porque às vezes não toma-se vacina ou tomou uma vacina que está no período e está tomando a vacina de novo porque não tem a informação. Tá? Casos novos de cura de hanseníase, a gente não conseguiu cumprir, a meta era 85 e a gente fez 76,92. O que foi o problema? Quando os dados foram levantados para esse indicador, tinham pessoas que ainda estavam em tratamento. Tá?
E hoje a gente tem um caso de uma pessoa do município, morador de rua, que nós tivemos que fazer uma internação compulsória, porque ela não adere ao tratamento, ela começa e para. E ela tem que fazer o tratamento até o fim. A gente buscou apoio ao Ministério para poder fazer o tratamento com esse morador de rua para que a doença não seja disseminada. Então, na época que foi feito o levantamento, para o relatório de gestão, nós tínhamos ainda pessoas que não estavam com o tratamento finalizado. Tá? Casos novos, exame anti-HIV realizado em casos novos de tuberculose, todos foram realizados. Óbitos com causa básica definida. Esse é um indicador também que Itajubá melhorou muito, porque as DOs, os médicos têm uma dificuldade, o Dr. Kenny sabe disso, de preencher uma DO corretamente. E isso é um problema muito sério. E nós tínhamos uma dificuldade grande, mas desde 2013 que a gente vem fazendo esse trabalho junto aos médicos em hospital, os nossos mesmos, principalmente nos hospitais, para que preencham a DO corretamente. E tenha a real causa-morte. A causa não adianta falar insuficiência respiratória. Não. Você tem que explicar, tem que colocar CID. Então, foi um trabalho grande e a gente conseguiu cumprir um indicador. Era 95, nós fomos com 98,80. Isso é um ganho grande para o município também. Bom, doenças relacionadas aos trabalhos notificados. A gente não entendeu esse indicador de 125, porque 100% é o limite. A gente cumpriu 39. Nós adentramos com a política de saúde do trabalhador. Hoje a gente tem uma referência técnica e desde que ela entrou, esse trabalho vem sendo feito corretamente. Então, esse é um indicador que a gente questionou, mas não tivemos resposta do Estado de onde que eles tiraram essa meta pactuada. Dizem que foi o município, mas não foi o município. Essa meta aí é algum erro no sistema do DataSUS, porque esse número não procede. Casos menores de AIDS de 1 ano, nós há mais de 6 anos não temos ninguém no município, graças a Deus, então a nossa meta pactuada é 0 e também cumprimos 0. Casos novos de hanseníase diagnosticado nos anos de corte, que tem toda uma tabela de como você acompanha o caso da hanseníase. A meta era 90% e a gente cumpriu 100%. Proporção de contatos examinados em casos novos de hanseníase também 100%. Porque sempre que você tem um caso, você tem que fazer toda uma abordagem de todos os contatos daquela pessoa para poder estar acompanhando. Número absoluto de óbitos por dengue. A gente teve um caso em 2016 por dengue. Mas é muito importante, que foi uma das abordagens que o Conselho fez para nós, quando nós apresentamos, a gente falar da dengue. A dengue, Itajubá vem num trabalho muito bacana, num crescente. Nós tivemos um impacto muito grande na dengue em 2015, a nível nacional, Itajubá não ficou diferente, mas nós tínhamos uma deficiência no quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde quanto aos agentes de endemia e supervisores. E a reestruturação do setor foi fundamental. É importante, a gente colocou no relatório que em 2015, quando foi o problema todo, foi reestruturada a epidemiologia, foi reestruturada a vigilância ambiental, nós tivemos número de casos, 2.279 casos de dengue notificados, confirmados 1.943 e descartados, aqueles que passam por exame de laboratório e não tem nenhuma comprovação, 334. No ano de 2016, com a estruturação toda do setor, nós tivemos número de casos notificados, 295 casos, confirmados 53. Para quem recebeu o relatório, eu estou na programação anual de saúde, no indicador 23. Ok. Então, em 2016, nós tivemos 295 casos de dengue notificados, que é feita a notificação, e a equipe da epidemiologia vai fazer a busca ativa, acompanhamento, exame. Confirmados 53 e descartados 240. E 2 casos inconclusivos, que não tiveram conclusão nenhuma. Tá? 2017, graças a Deus, eu acho que a gente vai falar no quadrimestral, mas é importante colocar, a gente está numa situação mais confortável ainda. Isso mostra o trabalho que vem sendo feito de organização do setor.
a importância do número de agentes de endemias na rua, dos supervisores, dessa busca ativa. Vale a pena conhecer o setor e ver como a equipe trabalha. E hoje, nessa junção que o Ministério percebeu, e foi um ganho muito grande, que é o agente comunitário de saúde junto com o agente de endemias. É fundamental esse trabalho e cada mês inserindo ações conjuntas, por isso que a gente teve esse ganho muito grande. Tá? Em 2017, nós estamos agora entrando para o inverno, que a gente diminui, mas de janeiro a abril nós tivemos 37 casos notificados, 2 confirmados, mas não é, o Anilo está até falando aqui que chegou o exame de laboratório, só tinha um confirmado, o outro, com o exame de laboratório que chegou, que demora, ele foi descartado. Proporção de imóveis. A dengue, ela tem todo um trabalho que é feito de visitas, de armadilhas, é um trabalho que vale a pena conhecer, e a gente tem visita, pelo menos nos 4 ciclos, que são 4 ciclos existentes, a gente tem que fazer essas visitas, então o ideal, a meta era 4, visita no cumprimento dos 4 ciclos, e Itajubá cumpriu. Isso mostra o resultado com os números aqui no SINAM. O SINAM é o Sistema de Informação de Notificação de Agravos que tem do Ministério, onde são colocadas todas as informações. Proporção de análises realizadas de amostra de água. Isso aí é um outro erro que tem aí do Ministério, porque é o seguinte, nós temos aqui a Copasa, então, a zona urbana, 100% de imóveis, né, com água potável. Então, a gente faz análise em cima das análises da Copasa. Então, a gente tem a obrigatoriedade de fazer 10 a 12 análises, e a gente faz análise e envia para comprovar se a água está sendo realmente tratada ou não. Esse dado que está aqui, 22, não tem sentido, está 90,08, e a gente fez 100%. Tanto que a gente ficou esperando esse indicador da Secretaria de Estado de Saúde, porque a gente viu que tinha um erro, que era o Giovanni. Quando a gente chegou à data de enviar para o Conselho, esse indicador não tinha chegado para falar que está errado. Tanto que em 2017 a meta foi 100%, eu tive que patuar 100%, porque Itajubá sempre cumpre 100%. Então, é um erro de dados do próprio DataSUS. E percentual de municípios que realizam, no mínimo, 6 grupos de ações de vigilância sanitária. O município tornou-se pleno e também assumiu outras ações da vigilância sanitária, e nós cumprimos todas as ações que foram preconizadas pela própria vigilância sanitária. Então, aqui, proporção de ações de educação permanente. Esse indicador não tem nenhum resultado, não é pactuado no município, mas a gente realiza ao longo do ano várias ações de educação permanente, dentro de uma programação anual que é feita. Né? Então, a gente não colocou os dados, mas a gente tem esse indicador realizado mediante as necessidades do município. É um indicador que todo município deveria estar pactuando, a gente já questionou o Ministério como isso, eu não entendo por quê, já que é um indicador tão importante, porque a educação permanente é o trabalho, comunidade e principalmente profissional. E plano de ação, plano de saúde enviado ao Conselho, a gente tem um plano e a gente enviou esse plano de ação ao Conselho. E o último, proporção de entes com pelo menos uma alimentação no banco de preço de saúde, a gente não faz essa alimentação junto ao Estado. Aí, na avaliação aqui, tudo isso que eu fui falado está muito bem explicado aqui nas análises e considerações gerais. Tá? Aí a gente entra para o CIOPS, que é o demonstrativo de utilização de recursos. Nesse primeiro quadro, a gente tem o demonstrativo de utilização dos recursos como um todo. Tá? Então, aqui tem tudo que é receita, despesas, transferências, movimentações financeiras que a Secretaria Municipal de Saúde ela fez durante o ano. E como eu disse para vocês, o CIOPS é alimentado bimestralmente e o último bimestre, que é novembro e dezembro, ele foi lançado no sistema fevereiro, né, Michele? Fevereiro? Fevereiro ele foi lançado porque a gente tem que esperar a contabilidade fechar restos a pagar, fechar todas as informações da contabilidade geral, porque aí ela devolve os dados e a gente faz a alimentação do sistema. Essa análise aqui a gente fez junto com a equipe contábil, e o entendimento que é feito aqui é baseado sempre como a avaliação na Lei Complementar 141, que é a Lei Complementar da Saúde, em que coloca aquilo que tem que se aplicar em saúde, o quantitativo de gastos. Então, aqui a gente coloca
o quanto foi aplicado em atenção primária, quanto foi aplicado em assistência hospitalar. Aí pode ter um questionamento aqui quanto à assistência hospitalar e ambulatorial, que ela está maior que a primária. Acontece o seguinte, eu passando a ser gestão plena, todo o recurso de média e alta complexidade do município, principalmente daquilo que é realizado aqui, ele é colocado aqui, ele fica aqui. Então, esse quantitativo é devido a isso, tá? Porque aquilo que veio de tudo que vinha, que o Estado que pagava os prestadores antes quanto à média e alta complexidade daquilo que era realizado aqui. E agora vem para o fundo municipal, então é feita essa compilação dessa forma. Tá? E aí mostra, segundo a Lei Complementar 141, que o município tem a obrigação de aplicar 15% e aplicou 23,38%. Isso são os dados lançados no CIOPS, que é feita a consideração aqui. E aí mostra o saldo remanescente, que ficou de 2016 para 2017, com esse valor total aí, tá os restos a pagar, e depois no final tem o que realmente sobrou de média e alta complexidade para ser gasto no ano de 2017. Os indicadores financeiros estão aí de uma forma mais compilada, receita de impostos, transferências da União, constitucionais, despesas total com saúde por habitante ano, sob responsabilidade do município, que esse ano foi R$ 789,68, foi o gasto do município com habitante ano. E no ano de 2015, nós gastamos R$ 492,93 habitante ano. No relatório de 2015 foi esse valor. No relatório de 2016, o gasto habitante ano com saúde foi R$ 789,68. Então, aqui tem todas essas informações e as considerações que foram feitas aí pelo setor, principalmente de contabilidade. Tá? A gente coloca o quanto que a gente cresceu devido à gestão plena. Tá? Aí tem um demonstrativo também orçamentário, que é feito com outras fontes de dados, mas todas inseridas no CIOPS, as receitas adicionais, despesas com saúde, tem importante a dotação inicial, a dotação realizada, e também as despesas próprias com saúde, ações e serviços. Né? Então, são dados que foram levantados, que são planilhas extensas aí, no ano de 2016. Tá? Nós não tivemos nenhuma auditoria considerada no ano de 2016, tivemos a presença do Ministério da Saúde em setembro de 2016, no indicador de gestão governamental, e graças a Deus a gente teve uma nota significativa, porque nós não conseguimos cumprir apenas 2 indicadores, e que estão em fase de planejamento, porque um indicador é ligado à medicina e segurança do trabalho, e nós precisamos ter esse setor na Prefeitura Municipal de Saúde. Bom, a gente fez as considerações finais, e nas considerações finais a gente colocou aqui o valor de saldo do teto MAC, que é o média e alta complexidade. Né? Nós tivemos aquele valor de 7 milhões e pouco que eu disse lá atrás, que estão desse valor, o que estava comprometido com o resto a pagar, que ficou para 2017, e aqui a gente mostra um saldo de R$ 3.131.897,22. Desses 3 milhões que sobraram, a gente mostrou uma planilha aqui embaixo, o que tem com gastos para prótese dentária, com o FAEC, que são procedimentos que são pagos com ficha de atendimento, uma ficha especializada. Aqui tem um dado aqui sobre esse empréstimo. Rede Cegonha, que é uma conta inicial, que essa Rede Cegonha, como eu disse para vocês, é uma conta que o governo abre específica para o próprio trabalho, que é trabalhar com a gestante. O rendimento de aplicação das 2 formas. Esse empréstimo aí é o seguinte: a Santa Casa, ela fez um empréstimo em anos anteriores junto ao Ministério da Saúde. Quando nós tornamos plenos e fomos a Belo Horizonte, nós vimos esse empréstimo. Então, desconta da
da parcela pré-fixada da Santa Casa, que a gente paga todo mês, esse recurso. Então, o Ministério desconta do município e automaticamente vem a menor e a gente desconta do pagamento da parcela pré-fixada. O que aconteceu o ano passado, e foi uma dor de cabeça, mas nós conseguimos descobrir com a equipe, mérito de Paula, com o trabalho que ela fez na regulação. Ao invés do Ministério da Saúde descontar 3 parcelas, ele mandou as parcelas para nós. E aí nós vimos que esse valor aqui, até descobrir, e se liga no Ministério, você nunca tem a resposta na data correta, se liga na Secretaria de Estado, muito menos. E aí foi um trabalho de análise de conta por conta, de pagamento por pagamento, e aí vimos, certo, Paula, que esse valor era o valor que deveria ser descontado e o Ministério mandou. Imediatamente entramos em contato com a Secretaria de Estado e com o Ministério, e a resposta foi que nós já queríamos devolver já esse dinheiro, já que não nos pertence, e ele é do próprio Ministério, né? Até agora estamos esperando a resposta. Então, uma decisão ontem tomada com uma reunião com a equipe de contabilidade, uma ideia até do Jesué, nós vamos abrir uma conta específica, porque ela fica no fundo, na conta do teto MAC, e fica um dinheiro considerável. Então, a ideia do Jesué, que nós estamos verificando com o jurídico, abrir uma conta específica e deixar esse dinheiro, porque o dia que eles falarem que eu tenho que devolver, eu tenho aplicação, eu tenho rendimento em cima disso. E para eu achar tudo isso? Então, ontem nós chegamos num consenso, numa equipe que estava o secretário, a equipe toda de contabilidade, pedimos ao jurídico para abrir uma conta específica, tirar esse recurso da conta do teto MAC, que é média e alta complexidade, assim que porque a moça falou, não, nós vamos determinar quando e qual conta vocês vão devolver. Isso nós já estamos esperando. Nós estamos em maio. E desse valor que sobrou, de média e alta complexidade, que é 1.900.000, a gente mostrou ao Conselho, fizemos uma reunião com o Conselho, e nós já detalhamos da forma como esse dinheiro vai ser gasto, com compras de procedimentos, com cirurgias eletivas, com as cirurgias do aparelho circulatório, para que a gente possa gastar. E ficou acordado também, que é um trabalho bacana que vai ser feito, de nós estarmos bimestralmente fechando e apresentando para o Conselho e para vocês também o valor que sobrou e o que se destina a isso, né? Vale ressaltar que eu acho muito importante estar colocando aqui que isso foi um problema não de má fé, não de má gestão, mas às vezes de não saber gastar de forma correta aquilo que se tinha, porque você não tem informação do Ministério. Você não tem. A gente virou gestão plena, foi um trabalho eficaz, eficiente, mas estamos engatilhando na gestão plena, aprendendo com gestão plena. E a gente vê a mesma dificuldade a nível de Pouso Alegre, a nível de Poços de Caldas, eles estão um pouco mais maduros, que eles têm há mais de 10 anos que eles são plenos. Quarta-feira mesmo a nossa equipe está indo a Poços para a gente fazer todo um estudo com eles de algo que ainda, fazer um benchmark lá, aprender ainda aquilo que a gente tem uma certa dificuldade de estar fazendo a gestão. Mas é importante que esse dinheiro está aí e nós já estamos, a população sendo beneficiada com a aplicação desse recurso todo. Qual é a problematização que encontramos hoje, para fechar o relatório? É que esse recurso, ele tem aquilo que é a nível de micro-região, e nós estamos fazendo esse levantamento, já fizemos esse levantamento e mostrar o que é a nível de micro-região e que vai ser destinado aos municípios que têm recurso aqui, mas a dificuldade de se comprar porque pode se gastar a preço SUS. E uma consulta SUS hoje é R$10. E às vezes você não encontra prestador que queira a consulta especializada a R$10. Pra vocês terem uma ideia, a gente estava numa reunião em Pouso Alegre tem mais de 6.900.000, em torno de 7 milhões que sobrou também, eles estão nessa dificuldade. E a gente vai buscar junto ao Ministério Público e junto a uma equipe, não só nossa, de vários municípios que estão com essa dificuldade, para a gente verificar como a gente vai poder proceder quanto a isso, para ter o máximo de transparência possível. Então, eu analiso, fechando, que Itajubá tem muito a crescer ainda, vem trabalhando saúde pública de uma forma séria, tem muitas coisas a serem melhoradas, resolvidas, e o entendimento que eu acho fundamental é que, sem planejamento, acompanhamento, controle, você não vai a lugar nenhum. E essa é uma filosofia que pode parecer... que eu estou dizendo não faz sentido, mas o profissional ele não é formado com essa visão.
O profissional de saúde, ele é formado para ser um assistencialista hoje de saúde. E hoje o que se pede do profissional de saúde é que ele saiba de administração, que ele saiba planejar, de ser gerente, que nós cheguemos, oxalá, e não muito demorado, a ter um gerente em cada unidade, que seja um economista ou um administrador. Porque cada unidade ela tem que aprender a trabalhar com os seus números. Porque o município é o total, mas cada unidade é um pedaço do município onde ela está. E aquela equipe, ela tem que aprender a se reunir para discutir os seus casos, os seus problemas e procurar soluções ali dentro. E nós darmos o suporte. Enquanto gestão, precisamos melhorar sim. Temos que ter mais administrativos, temos que melhorar a nossa equipe administrativa para que faça a condução disso. Começamos um trabalho agora muito importante, o Jesué vai liderar com isso, que é a divisão do orçamento por diretoria, para que cada diretoria saiba realmente o que tem e saber conduzir os seus gastos. Isso é fundamental, porque numa crise, numa época que não se tem dinheiro, se você não ficar trabalhando dessa forma, o secretário não dá conta sozinho, não. É um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado e muita competência. E é um aprendizado. Então, eu agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição para aquilo que precisar. Agradeço aqui a presença do secretário Ricardo Zambrana. Ele foi secretário, conduziu por esses anos todos a secretaria e trabalhou de uma forma buscando essa eficiência e com a equipe que tinha. E isso é fundamental. E o Nilo hoje, que está à frente, porque nós temos que pensar em saúde pública. E a saúde pública de Itajubá é uma união de forças. Eu falo que eu gostei muito da explanação da Mônica, quando ela assumiu e fez na posse, de trabalhar de forma conjunta. E nós, na secretaria, estamos aqui dispostos a trabalhar pela saúde, pela política pública de Itajubá. E ainda precisamos fazer muito ainda. Muito obrigada. De acordo com o tempo da reunião, temos aí 20 minutos de discussão, debate. Senhor secretário Nilo, alguma consideração? Bom, na verdade, eu pedi até que a Gorete fizesse a explanação, porque nós estamos falando dos dados de 2016, ele esteve na gestão em 2016, só que esse relatório foi amplamente discutido, como eu falei, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, ele está aqui hoje para ser dado ciência para a Câmara, né? Mas algumas sugestões pode estar discutindo até para que a gente aprimore os relatórios de 2017. Dando espaço aqui aos membros da comissão, senhor vereador Jorge Andrade, alguma pergunta? Boa tarde, senhor presidente, a mesa. A explanação realmente foi bem colocada, agora. O que me preocupa, dentro da prestação, veja bem, 2016, eu não vou fugir dela, eu não enxerguei aqui a questão da gestão plena, qual o valor que vem, qual que foi arrecadado nesse meio tempo. Me desculpa. Está nessa aqui? É que não está falando de gestão plena. Não. Essa aí está o resumo. A gente pode colocar... Não. É que a gente não recebeu. Desculpa. Certo? A questão também para contribuir, senhor secretário, podia essa questão aqui da resolução não pode ser assinado pelo secretário. Ela tem que ser assinado pelo gestor, que é o prefeito. Vocês corrigissem para nós isso, por favor. Tudo bem. Porque a resolução 453, obrigatoriamente, é assinada pelo gestor. Houve um decreto onde que o secretário podia assinar, mas não fala da resolução. A resolução é assinada pelo prefeito, é de acordo com a resolução, como vocês citam aqui na 453. É só para contribuir, para poder corrigir, para que isso não venha trazer transtorno no futuro, né? No momento é só. A gente vai e as documentações ficam, né, vereador? Então o senhor tem toda a razão. Fala o valor para mim, por favor, que eu não entendi. Não foi colocado aí, a gente pode acrescentar o relatório que é tirado do Fundo Nacional de Saúde, em que tem todas as transferências que são enviadas ao município.
E o teto municipal de média e alta complexidade e hospitalar é R$ 2.163.996,75. Isso, mensal. Tá? Esse, então, a gente pode tirar o teto de média e alta complexidade, que aí a gente paga os prestadores em parcela pré-fixada, pós-fixada, que eu acho interessante na apresentação que vai ter com os hospitais, a gente fazer toda essa apresentação do entendimento da importância da gestão plena. Eu reforço que foi um ganho muito grande para o município, porque o que está acontecendo hoje? Hoje a gente tem, num relatório, eu acho importante estar colocando, e nós vamos anexar também, o COSENS, que é o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, apresentou um relatório em que tem todos os blocos de trabalho, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, atenção básica, média e alta complexidade, de tudo aquilo que tem de convênios e resoluções com Itajubá. A dívida de Itajubá, a dívida do Estado para com Itajubá, em começo de abril, era R$ 7.170.049,43. Esse relatório vai ser colocado aqui, e isso aqui estou falando de medicamento, eu estou falando de Rede Cegonha, Farmácia de Minas. Então, tudo está aqui, foi bem explicado o que é a dívida do Estado para com o município de Itajubá. Então, atrasos que são feitos. E o que eu vejo como ganho da gestão plena? Se nós hoje fôssemos gestão estadual, nós não tínhamos dinheiro para nada. Com gestão plena, sai do Ministério direto para o município. Então, nós temos esse recurso no fundo para ser utilizado e vamos utilizar da melhor maneira possível. E isso sempre foi feito. E agora se viu a necessidade de estarmos, a cada 2 meses, apresentando. Então, é um ganho para a gente, em parte, porque se fôssemos no Estado, esse recurso não viria. E não sendo a gestão plena, o dinheiro ia ficar direto no Estado. Se executássemos ou não, ia ficar no Estado, é onde o Estado executa. E o pior, o Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, não é a gestora do Fundo Estadual de Saúde. É o governo de Estado. Hoje, o gestor do Fundo Municipal de Saúde, cujo CPF está ali, é do gestor. Ele é o ordenador de despesa. E a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, o secretário Sávio, não é o gestor do fundo. É o governador. Bom, só complementando, esse documento que a Gorete mostrou foi elaborado pelo COSENS, e vocês terão acesso. Então, só em resoluções, 7 milhões com Itajubá. Só para ter uma ideia, Pouso Alegre, 16 milhões. E assim vai. E não é proporcional. A gente tem município com 10 mil habitantes que o Estado está devendo mais de 1 milhão. Soma 1,5 bilhão a dívida do Estado só com essas resoluções. Né? Bom, nesse ínterim, né, aconteceu uma coisa que eu analiso muito interessante, foi a oportunidade que eu tive de participar dessa nova eleição do COSEMES, pois o COSEMES é um órgão colegiado, né, que congrega todas as secretarias de saúde do Estado de Minas Gerais, representado pelos seus secretários. Então, é uma eleição que, politicamente, eu fui a Belo Horizonte para concorrer a essas eleições e não subestimei, mas eu não sabia a força que tem o COSEMES, que é o órgão legitimado a discutir com o Estado as políticas de saúde, as aplicações de recurso e, infelizmente, atualmente tem sido bastante conflituosa. Mas é importante a gente ter um órgão que defenda a saúde em nível estadual, que é o COSEMES. E a gente teve a felicidade da nossa chapa ser eleita e eu sou o segundo tesoureiro, então Itajubá está representada em relação à saúde no COSEMES e a gente acredita poder contribuir, estando lá, a gente poder contribuir de forma decisiva para a melhora da saúde de Itajubá e de nossa região. Mais que isso, o resultado foi muito bom para todo o sul de Minas, porque o vice-presidente é do sul de Minas, de uma cidade chamada Santana da Vargem, mas ele já foi gestor de Três Pontas, o Hermógenes, e fora ele e eu, nós temos mais 7 secretários do sul de Minas. Então, o COSEMES nunca foi tão representado
pelo sul de Minas, né? Normalmente ele era muito representado pelo pessoal do norte de Minas, que eu acho que percebeu antes da gente a importância que é o COSEMES e brigava a tapa por causa dos cargos. Agora a gente conseguiu montar uma estratégia política legítima e que a gente então pôde representar Itajubá e toda a região. Senhora vereadora Mônica, alguma pergunta? Não. Senhor vereador Wilson. Todos têm que parabenizar a Secretaria de Saúde pelo belo desempenho. Tenho a agradecer, tá? Eu achei a companhia aqui tudo bem formal, transparente e estou satisfeito. Tá? Quero parabenizá-lo. Só fazer uma observação. Eu, como médico, trabalho há 8 anos na saúde pública, lidando direto ali com o paciente. Então, o quanto é gratificante, mas o quanto também é árduo. Aqui temos representantes aqui, né, de profissionais da área de saúde. Então, todos aqui sabem o quanto é difícil o nosso trabalho, o quanto o dia a dia ali exige muito da gente. Mas fico feliz no comprometimento que a Secretaria tem conosco, profissionais de saúde. E nessa linha que você disse, Gorete, da autonomia das unidades. Cada unidade ela tem a sua realidade. Hoje eu vivo e sempre procurei defender isso, que cada realidade, cada bairro, né, cada família tem sua característica. Então, na forma prática, querer que um bairro rural seja semelhante a um bairro de zona urbana é difícil você igualar isso. Então, eu fico feliz, né, quando eu ouvi que tem-se esse projeto, essa ideia de dar autonomia, né, para cada unidade viver o profissional médico, enfermagem, técnico, agente comunitário, agente administrativo, conhecer e trabalhar por aquela realidade. Quando você falou também, cada diretor terá o conhecimento do seu orçamento, isso também é importante, porque você vai trabalhar direto com aquele diretor. O papel do secretário ele é dinâmico e complexo, o papel de um assessor é dinâmico e complexo. Então, você tendo o contato direto com o diretor que vai saber aonde usar o seu recurso, isso dá uma facilidade de trabalho muito grande. Então, para nós que estamos direto ali com a população, isso é um projeto interessante e que vai otimizar os nossos serviços ali no dia a dia. Só uma pergunta, senhor secretário Nilo. Essa sua participação no conselho, o benefício para Itajubá direto? Bom, como eu disse, o conselho ele discute, né, lá em Belo Horizonte, em fóruns, inclusive um bipartite, que é a CIB, né, uma comissão intergestores bipartite. Tem uma em Brasília que é tripartite, né, os municípios, o Estado e o governo federal. Então é a chance, ainda mais eu estando na diretoria, a gente vai discutir diretamente com o Estado as políticas, né? Então a gente tem, tanto em termos de informação, como também possibilidade de modificar essas políticas, né? De alterar para melhor, obviamente. Então eu acho que o ganho pode ser muito grande, se bem utilizado, né? Eu acho que não adianta ter alguém lá que tem... É vice ou é presidente, mas que não vai comparecer. Mas nós temos o compromisso de estar lá em todas as reuniões para que a gente possa trazer sempre para Itajubá todas as novidades e também aproveitar as oportunidades que essas reuniões nos trazem, né? Novas frentes, novas resoluções, novos programas para que a gente possa estar atuando. E também estar discutindo, e aí com um ponto de vista firme, dos interesses, defendendo os interesses de Itajubá. Essa é a grande vantagem, vereador. Ok, abrindo espaço agora para os demais vereadores presentes, alguém quer fazer alguma pergunta? Senhor vereador José Maria. Boa tarde, vereador Kenner Maia, que preside essa reunião da Comissão de Saúde. Quero dar as boas-vindas ao secretário Nilo. Pela primeira vez, o senhor já esteve aqui participando da reunião de comissão, mas a primeira vez eu participando. Gorete, te parabenizar, Gorete. Eu acho que você, em saúde, você está... Por isso que você continua no cargo.
né, com o secretário Nilo, porque você está dando um grande avanço, dando um grande apoio para a Secretaria de Saúde aí, e eu tenho certeza que os secretários, que os funcionários da Secretaria de Saúde te respeitam e te olham como uma liderança ali dentro, dando esse apoio para o Nilo. A gente vê, parabéns pela explanação, mesmo não tendo aparecido no telão aqui, todos os vereadores tenho certeza que entenderam, depois veio aqui também o relatório, entenderam bem a explanação, que foi importante. Eu vejo, estava conversando com o vereador Chico aqui, que já foi gestor também do município, que é um quebra-cabeça. Então, faltou uma peça aqui, pronto, o trabalho já foi tudo por água abaixo. Então, por isso que é importante, cada é responsável pela sua unidade, né, ter a parte administrativa também, porque a gente vê que é números. Faltou números, que eu sempre falo para as pessoas, gente, é números. Para o município, o Estado, para a União, vocês são números. Então, se faltou um número, faltou um detalhe, faltou uns dados ali, já vai impactar, como você falou, no orçamento, em toda essa grade, né, da administração da saúde do estadual, da União também. Eu só gostaria, secretário Nilo, uma coisa importante que vocês falaram, eu gostaria de explicar, eu sou leigo no assunto, uma coisa que eu fico preocupado, a prefeitura é uma empresa, uma grande empresa, como a Mali, como a Embel, é uma grande empresa. Que eu fico preocupado, que a gente presencia, que a gente vê sobre a segurança do trabalhador. Tanto o funcionário da prefeitura, quanto o funcionário terceirizado. Então, a gente vê, não tem o EPI, a gente não tem as visitas, trabalha com máquinas pesadas, locais que às vezes é perigoso, sem um capacete, sem um óculos de segurança. Isso aí é visível, tenho certeza, né? Todos os vereadores vão concordar isso comigo. O que impacta na folha da saúde, não sei se eu estou falando a mesma língua, a medicina e a segurança do trabalho. Por que o nosso município não tem isso? É o gestor que tem que criar essa despesa a mais. Nas outras prefeituras também não tem também. Eu gostaria, sabe, eu trabalhei em empresa, então você tinha que ter o protetor auricular, você tinha que ter o óculos, você tinha que ter a luva. E isso aí impacta também na saúde do trabalhador e nos gastos para o município também, né? Que ele vai ser hospitalizado, ele vai deixar de trabalhar, vai ficar encostado, e vai para o hospital, vai para a Santa Casa, uma unidade de saúde, um posto de saúde. Gostaria de dizer o que impacta para o município, já vou falar, vereador, eu sou leigo no assunto, a medicina segurando o trabalho dentro da gestão municipal. Bom, vereador, ótima pergunta. Primeiramente, tem a segurança do trabalho, mas também ela não anda separado do médico do trabalho, que seria o profissional responsável por fazer o admissional, o demissional e o periódico, né? Hoje, esse custo está com a saúde, que eu não concordo. O custo do admissional e demissional. Mas nós não temos na prefeitura ainda um departamento, aí ele teria que estar separado da saúde, como o senhor bem disse, para fazer toda a parte de segurança do trabalho. Existe uma lei, né, que as empresas respeitam, que a partir de tantos funcionários, ela tem que ter uma unidade, ou seja, um profissional, ou 2, ou 3. Então, isso está sendo visto lá pela prefeitura, a gente sabe, e provavelmente esse seria um setor ligado ao RH, ligado à Secretaria de Administração, né? Aí deveria incorporar também a parte da medicina do trabalho, medicina e segurança do trabalho. Então eu acredito que, lógico, né, o senhor tem toda a razão, e eu acredito que em breve nós teremos esse departamento lá, mas não ligado à saúde, né, ligado a quem contrata e quem demite. Então, fica melhor ligado ao setor de RH e Secretaria de Administração. Mas isso já tem sido estudado por esses setores. A gente sabe disso. Obrigado, presidente. Tem mais vereadores, eu passo a fala para o próximo inscrito. Correto. Algum outro vereador? Vereador Chico.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, vereadora Mônica, amigos e amigas que nos visitam. Doutor Nilo, obrigado pela sua presença aqui. Queria cumprimentar a Gorete pela sua segurança em falar da Secretaria de Saúde, pelo seu conhecimento, pela sua competência. Eu queria... O senhor tinha falado que vem aqui na comissão para conversar sobre pronto-socorro. Então, esse assunto nós não vamos tocar aqui, vamos deixar para... Dia 23, vereador, se não me falha a memória. 23 agora de maio? Sim. 23 de maio. Se eu não me engano, já tá foi uma indicação, né? De Não, um colega de vocês, isso. vereadores. Já está no cronograma tá, da Comissão de Saúde aí, a presença do secretário de Saúde, mais administradores do hospital e Santa Casa para falar do tema pronto-socorro. Espero que a gente possa participar também, meu presidente, dessa reunião. Será Autorizado? Será avaliado isso. Outra questão é que nós não vamos falar de 2017, porque o senhor vai estar aqui em junho para falar de 2017. Mas eu queria dizer o seguinte, perguntar ao senhor a questão da gestão plena, para mim poder entender um pouco mais. A gente sabe que despesa com o pessoal envolve despesa com servidores e mais serviço terceirizado, mão de obra terceirizada. E na hora de fazer o cálculo de gastos com o pessoal, divide-se pela receita do município. Então, ao passar para a gestão plena, essa receita da gestão plena passa a acrescentar na receita que está lá no denominador. Quanto maior o denominador, menor é o gasto com o pessoal. A gente sabe também que o gasto com o pessoal do município estava alto no instante que o prefeito fez a opção de passar para a gestão plena. Então isso derrubou o índice de gasto com o pessoal. Então foi um ganho para a prefeitura que a gente consegue ver. O outro ganho que a gente nota da prefeitura é o ganho político. O prefeito vai na rádio e fala assim, nunca na história de Itajubá se passou tanto recurso para a saúde. É verdade. O dinheiro que ia direto lá pela Miguel Viana para o hospital e para a Santa Casa, hoje faz um pit stop na prefeitura, descarrega, a prefeitura vai lá entregar. Então, eu queria perguntar o seguinte, pelo valor que a Gorete falou, 2.700.000 parece por mês, que significa alguma coisa em torno de 32 milhões por ano, sim. Isso foi bom para o município, foi bom também para os prestadores de serviço? Queria entender um pouco mais isso, porque eu vejo o seguinte, no instante que, se eu estiver errado, vocês me corrijam, quando na gestão semiplena não se passava, aliás, os prestadores de serviço estouravam as cotas, mais para frente, 2, 3 meses depois, o SUS reembolsava isso em função da Câmara de Compensação, que pagava essa diferença. No instante que passa o recurso para o município, não existe mais SUS, não existe mais Câmara de Compensação. Existe? Tem. Ah, tem? Tem. Bom, então já é um alívio isso. Mas essa Câmara de Compensação, a prefeitura que fica responsável por ela ou o prestador direto com o SUS? Essa Câmara de Compensação, ou extrapolamento, o Estado, ou o governo federal, principalmente o Estado, é que repassa. Tá? Inclusive, nesse débito que o Estado tem com a gente, 7 milhões, um bom valor é devido a esses extrapolamentos que ele ainda não pagou. Então, o município não tem esse risco na gestão plena? Como? Na gestão plena não existe esse risco de faltar recurso quando os prestadores de serviços extrapolam as suas cotas. Não, aí é o seguinte, o extrapolamento, ele é um cálculo, ele é calculado pelo Estado. É lógico que esse extrapolamento nunca é 100%, longe disso. Então, os prestadores acabam ficando penalizados, sem dúvida, por isso. E também é pago quando o Estado quer. Né? Tem extrapolamento, por exemplo, que nós recebemos agora da hemodiálise, que tem 1 ano. Tem 1 ano que foi percebido esse extrapolamento e só foi pago agora. Então, sem dúvida, tem perda. Mas isso só começou depois da gestão plena ou já era um hábito, vamos dizer assim, já era habitual? Bom, antes sempre teve, tradicionalmente o Estado e o governo federal sempre tem esse histórico de atrasos. Essa demora, né? não. Não, essa demora sim, sempre existiu. extrapolamento, sim, sempre existiu. Eles falam que é um tempo que eles precisam para computar tudo, né, resolver tudo. Né, são muitos municípios, sempre a desculpa é a mesma. Né?
Mas em termos de gestão plena, vereador, você tocou em um assunto interessante. Eu acho que essa resposta minha, acho que da próxima vez ela pode ser um pouco diferente, porque é uma política em construção. A gente está aprendendo a gestão plena. Mas a gente vê alguns benefícios, que até o senhor muito bem tocou, né? Mesmo que superficialmente, que é quando o prestador não executa, esse dinheiro voltava para o Estado e aí a gente não via a aplicação desse dinheiro. E agora ele fica, como aconteceu nesse valor de 1.954.000, que ficou no teto MAC, e que agora a gente já está dando destino. Lógico, aí sempre tem a burocracia presente, né? Mas para fazer as coisas corretas a gente tem que acompanhar. Eu sei que a população fica ansiosa, porque a gente vai à rádio e fala que, né, que o recurso foi liberado, mas a gente deixa claro que está em licitação, em algum tipo de processo, que é o que aconteceu. Mas a de cardiovascular, como nós temos um único prestador aqui, o Conselho foi o primeiro que ele liberou. E o senhor pode perceber hoje um declínio assim maravilhoso, né, na fila de espera das cirurgias cardíacas, que muito nos preocupa, né, porque se a gente for olhar o histórico dessas filas, sem dúvida nós temos perda humana, nós temos morte na fila. Então, esse recurso ficar represado é complicado, né, porque realmente são doenças, né? A Gorete mostrou, é a maior causa de mortalidade e morbidade que nós temos. Então, essa foi diminuída. Os procedimentos de cateterismo também praticamente zerados, já usando esse dinheiro. O próximo que eu acho que já vai estar liberado, que já temos o processo de credenciamento, as cataratas. Hoje, só Itajubá, até março, a gente tinha 509 cirurgias de catarata paradas. Como esse dinheiro é micro-regional, nós temos mais 300 da região. E quando a gente fala cirurgia, pode ser um olho ou dois olhos. Então, a gente multiplica por 2. Então, esse eu acho que é o próximo recurso. Seguindo cirurgia letiva, que também a gente está passando para a Santa Casa e para o hospital, que são nossos 2 prestadores, para ver por afinidade das cirurgias quem vai ficar com qual linha de cirurgia letiva para se fazer. Alguns exames também, tanto a Santa Casa e o hospital já deram positivo, que vão conseguir fazer pela tabela SUS, e o grande problema, que a Gorete deu uma pincelada, é que nós temos aí, hoje não, porque a gente já está conseguindo reduzir, mesmo com o recurso nosso, né, através dos CISMAS, mas a gente tinha 9.500 consultas quando a gente entrou, né? É lógico que nem todas essas são executadas, porque como faz tanto tempo que a pessoa está na fila, 3, 4 anos, muitas vezes quando a gente liga, ela não precisa mais, até porque muitas vezes ela já não está entre nós, infelizmente, né? Mas mesmo assim, umas 6.000, 7.000 consultas, mas só que o preço é R$10. Então, uma consulta de neuropediatria, né? Não é à toa que deu a fila, porque as vagas SUS para neuropediatria, por exemplo, são escassas. Então, por isso que gerou a fila. E agora a gente tem dificuldade de comprar essas consultas com R$10. Mas nós já afinamos com o promotor, Dr. Elpo, né? Já levamos isso para ele, e estamos tentando ainda resolver com os prestadores, mas iremos pedir, né, o auxílio da promotoria para que a gente possa, de repente, judicializar e resolver esse problema para aplicar. O nosso desafio é aplicar o mais rápido possível esse recurso de quase 2 milhões. Ou seja, está dizendo que esse recurso passando pela mão do município, ele pode fazer uma gestão muito mais produtiva? Eu acredito que sim, mais eficaz. Posso complementar? Vamos lá. O extrapolamento da população própria é responsabilidade do município. Então, é a nossa responsabilidade. Dos demais municípios que são gestão estadual, o Estado paga. E o ganho, como o senhor mesmo disse, é importante agora colocar os prestadores nos seus devidos lugares e que cumpram aquilo que foi pactuado e contratualizado. E eis o grande desafio da nossa gestão e de todo mundo. É óbvio que a R$10 uma consulta fica complicado, mas eu não posso pensar que eu vou fazer só X ou A ou Z. Se eu pactuei
o abecedário, eu tenho que fazer tudo, daquilo que foi pactuado. E isso é o desafio, o nosso comprometimento, sentando em mesas de negociação com eles, para que possam estar realizando. O Estado nunca fez auditoria. Infelizmente, se passava o dinheiro e nunca fez auditoria. Com a gestão plena e o setor de regulação, nós começamos a fazer a auditoria. Eu acho que é importante uma apresentação de média e alta complexidade para o entendimento da gestão plena. Eu vejo como um ganho porque hoje a gente consegue ter uma sobra de recurso, e essa sobra de recurso é por quê? Porque os nossos prestadores não cumpriram com as suas obrigações e a gente tem uma parcela pré-fixada daquilo que se paga e o pós-fixada é mediante auditoria que é feita pelos nossos funcionários, que a Paula hoje está à frente do setor de regulação, e no verificar se cumpriram, se não cumpriram, se fizeram ou não fizeram. E esse ganho é maior que, eventualmente, o extrapolamento do município. Porque hoje fica no Fundo Municipal de Saúde. Não é que é maior que o extrapolamento. Veja bem, o extrapolamento está acontecendo porque as cotas que tem hoje da programação pactuada integrada, que é o que o SUS disponibiliza, não são reais para uma população que nós temos hoje. Então, nunca a cota SUS ela é suficiente. Eu tenho uma cota sobrando de consulta de oncologia. Óbvio, a minha oncologia é referenciada para Poços de Caldas. Eu não tenho que largar nada aqui, então eu tenho alguma coisa aqui, mas nós estamos migrando tudo para lá. Então, é esse estudo de estar sempre verificando isso. Então, a gente entende que nós temos que trabalhar, e os nossos prestadores, alinhando quanto a essa política. Então, o ganho da gestão plena é que não se fazia nenhuma auditoria, nunca o Estado fez uma auditoria em prestadores a ponto disso, e se pagava. Então, hoje, a gente, com a auditoria que é feita, que é naquela parcela que a gente fala que é o pós-fixada, exame por exame é olhado, procedimento se não é feito, se não é feito, e não vai se pagar na parcela pós-fixada aquilo que não se constatou e não se comprovou. Certo? Então, isso é o ganho da gestão plena para nós, que nos permite hoje ter essa flexibilização. E foi muito questionado na época que era uma loucura. Não foi. Foi a responsabilidade e o desafio do entendimento e de ter a coragem de fazer a gestão plena. E hoje, quem está pleno, hoje nós estamos com municípios igual Ipuiuna, que está plenando. Congonhal, por quê? Não dá para ficar sobre uma gestão do Estado que não tem uma eficiência e nem um compromisso. E aí a perda do dinheiro vem, não executa o prestador, devolve para o Estado. Aí vem mutirão disso, mutirão daquilo. Meu amigo, não é bonzinho não, foi sobra do dinheiro dos próprios nossos municípios que ele executa de alguma outra forma. Então você vê que municípios pequenos já estão acordando para isso, porque aí a gente passa a ter domínio. Mas cabe-nos a responsabilidade de ter um setor de regulação que realmente trabalhe. E é aí que é esse trabalho árduo e tem que ter uma equipe cada vez melhor para poder fazer essas auditorias. Bom, obrigado, presidente. Ok, como nosso tempo está esgotado, gostaria aqui de agradecer a presença do senhor secretário Nilo, da assessora especial em saúde, senhora Goretti, os integrantes da comissão, senhor vereador Jorge Andrade, pode falar. Gente, só para contribuir, quando ele fala da gestão da bipartite que está lá, é importante. Mas aí é a união de secretário de saúde. A política pública, tudo que eles discutem lá, tem que ser aprovado no Conselho Municipal. Quem delibera é o Conselho. Eles lutam, vão lá, é a gestão sexual para poder separar, entendeu? O que é a gestão bipartite, tripartite? É a mesma coisa, Conselho Estadual, Conselho Municipal, Estadual e Federal. São umas 3 esferas, né? Então, é importante de ter representante lá, sim, do município, mas deixar claro para todo mundo que quem delibera é o Conselho de Saúde, de acordo com a Lei 8142. Agradecer a presença da senhora vereadora Mônica, o senhor vereador Wilson, que teve que sair para um compromisso de gabinete, aos demais vereadores aqui presentes que participaram aqui dessa reunião, a todo o público presente também, aos profissionais da área de saúde que aqui estão. Tá? E fica aqui o convite para as próximas reuniões da Comissão de Saúde, confirmando então que no dia 23 de maio, numa terça-feira, o senhor secretário estará presente aqui com os representantes do Hospital e Santa Casa, com o tema em pauta aí, o pronto-socorro. Tá? Muito obrigado a todos e que Deus sempre nos abençoe. Obrigado.